Graça e paz, querido, no canal Interagindo. Vamos lá, mais uma porção para você. Eu queria falar hoje sobre fruto do Espírito e dons espirituais. Qual é a diferença, qual a importância disso tudo para a nossa vida? Primeira coisa, nós precisamos entender que não são os frutos do Espírito, é o fruto no singular. Por quê? Pensa como se hoje fosse comer uma laranja. Essa laranja ela tem alguns gomos. E o fruto do Espírito é assim, é o fruto que nós temos, é como na verdade nós somos a árvore e produzimos o fruto. E esse fruto, na verdade, eles são 9 gomos. Esses 9 gomos, que está lá, na verdade, em Gálatas capítulo 6, vai falar sobre a longanimidade, a fé, bondade, temperança, domínio próprio e etc. São aquilo que nós precisamos produzir, na verdade, como árvore, nós precisamos produzir isso para Deus. Isso não vem de Deus para nós, na verdade, é de nós para Deus. Diferentemente dos dons espirituais, os dons espirituais, na verdade, eles são dados por Deus. E a Bíblia vai dizer ainda que o dom ele é sem arrependimento. Por isso que nós, às vezes, vemos algumas pessoas se moverem, mas não tem, muitas vezes, tanto fruto. E falam, mas por que Deus usa, por que Deus faz? Justamente isso, irmão, porque o dom ele é sem arrependimento. Então, os dons espirituais, ele vem de Deus para o seu povo. E o fruto do Espírito, ele é produzido, ele é gerado de nós para Deus, é ao contrário. Qual é a diferença? Que o dom, na verdade, os dons espirituais, que são 9 também, né, assim como o fruto também, né, são ali repartidos em 9 gomos, cada um deles são 9, nós sabemos que os dons espirituais, eles foram dados à igreja, ao corpo de Cristo, para a proclamação do Evangelho, para que o Evangelho seja propagado, para que o Evangelho seja levado na grande comissão. Quando nós olhamos lá para Coríntios, na verdade, que foi onde Paulo deixou a respeito dos dons espirituais, nós vemos que tem lá o dom de sabedoria da palavra, dom da ciência, dom da fé, interpretação de línguas, dom de variedade de línguas, dom de profetizar, dom de maravilhas. São os 9 dons que são liberados sobre o corpo de Cristo para proclamação, para que o Evangelho seja proclamado, para que o Evangelho expanda, na verdade, sobre o Brasil e sobre as nações da terra. Mas quando nós olhamos o fruto, a Bíblia vai dizer que a nossa caminhada é como a luz da aurora, que ela vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Isso significa, na verdade, o que caracteriza a nossa vida com Deus, a nossa vida de obediência, o nosso caráter, não são os dons, como nos movemos e nos manifestamos, não. Na verdade, o que caracteriza é o fruto do Espírito, é a longanimidade, a bondade, a temperança, a fé, o domínio próprio. Tudo isso é o que caracteriza a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã. Nós não devemos nunca medir a nossa vida ou, na verdade, medir a vida das pessoas pelos dons espirituais, sempre pelo fruto do Espírito. Então fica aí mais um vídeo interagindo com você para a edificação do corpo de Cristo, para a sua edificação. Lembrando que os dons espirituais, eles são dados de Deus para o homem. O fruto é do homem para Deus. E os dons espirituais, eles são para proclamação. E o fruto do Espírito é para a salvação. Deus te abençoe, um beijo no seu coração, graça e paz.